Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Você Sabia? Hoje o nosso tema é polêmico. Hoje o nosso tema é misterioso. Nós vamos falar aqui de 21 livros citados na Bíblia e que se perderam. Não existem mais. Você sabia? A Bíblia Sagrada registra a existência de alguns livros que nós não os encontramos mais em lugar nenhum. A Bíblia diz em Números 21, 14 e 15 sobre um livro chamado O Livro das Guerras de Jeová. Não sabemos onde está esse livro. O livro do justo, que está em Josué capítulo 10, versos 12 a 13. E também citado em 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, que conforme está escrito no livro do justo. A Bíblia também fala de provérbios e cânticos de Salomão que se perderam. Proferiu Salomão 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Tudo isso está descrito em 1 Reis capítulo 4, verso 32 e 33. Quer dizer, Salomão fez um estudo de botânica, fez um estudo também de todos os animais, da fauna e da flora da sua época, mas esses escritos desapareceram. Em 1 Reis 11, 41 fala do livro dos Atos de Salomão, que também não existe mais. Em 1 Reis 14, 19, o livro das crônicas dos reis de Israel. O livro das crônicas dos reis de Judá, o livro do profeta Natã, que está em 2 Crônicas 9, 29, livro de Samuel, o vidente. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro de Samuel, o vidente. Está registrado em 1 Crônicas 29 e 29. O livro de Aías, o silonita, o livro de Ado, o vidente, o livro de Semaías, o profeta, o livro dos reis de Judá e Israel, livro dos reis de Israel e Judá, livro dos reis, anais dos reis de Israel, comentários de Jeú, que está lá em 2 Crônicas 20, verso 34, a história de Osias, que foi registrado no livro de Isaías, filho de Amós, o profeta. Palavras de Osai também está descrito em 2 Crônicas 33 e 19, livro dos Medos e dos Persas, que foi citado em Ester capítulo 10, versículo 1 e 2. Todos esses livros do Antigo Testamento, desaparecidos, não se sabe o paradeiro deles. Mas no Novo Testamento nós encontramos também, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 10, fala-se da epístola de Paulo aos Coríntios, que eu falei na edição do programa anterior. Uma carta que foi escrita anteriormente aos Coríntios, antes da primeira. Esta carta desapareceu. Em Colossenses capítulo 4, verso 15 e 16, fala de uma carta de Paulo aos Laodicenses. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfas e a igreja que se reúne em sua casa. Lida que for esta carta entre vós, fazei que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vós lede a dos Laodicenses. Veja só, Paulo estava escrevendo duas cartas aí, uma para a casa de Ninfas e a igreja que se reúne lá, e uma outra carta para os Laodicenses. E estas cartas desapareceram. No mínimo, é muito curioso que tantos livros, tantos escritos importantes não tenham entrado no registro, no conjunto dos livros da Bíblia. Mas nós sabemos que tudo o que está na Bíblia para o nosso ensino foi escrito para a nossa edificação. É chamado cânon, os livros canônicos, livros que foram realmente inspirados por Deus, revelados por Deus para nos ensinar o caminho da nossa salvação. Então há muitos livros na Bíblia citados que se perderam porque não eram importantes para a nossa salvação. Amém? Glória a Deus, nós esperamos você na próxima edição do nosso programa Você Sabia?